Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesse Acorda. No Acorda em dia de jogo, que o torcedor talvez estivesse imaginando que quem fosse aparecer aqui nesse espaço que a gente tem, eu, Emerson, Flávio, esporadicamente Diego, Sérgio, Cerdeira, enfim, fosse falar da bola rolando. E é óbvio que hoje a gente vai ter muito tempo para falar dessa bola rolando e desse jogo que terá hoje à noite. Daqui a pouco chega o Emerson aí com o Bom Dia Gigante, tem o pré-jogo, enfim. Eu hoje, como de costume, no Acorda, eu quero propor um tema diferente, porque é algo que causou uma reflexão muito grande em todos os vascaínos, que foi a posição do Lédio Carmona, esse comentarista gigante do futebol brasileiro, que sempre tem no seu comentário a ponderação, a lucidez como ponto principal. Se tem alguém que eu gosto de me espelhar, e olha, que a gente tem até um amigo em comum, e num determinado momento o meu contato chegou até o Lédio e às vezes trocamos uma ou outra mensagem de celular. Claro que é esporadicamente, não é algo corriqueiro. E, independente disso, o Lédio tem o meu respeito por aquilo que ele faz à frente das câmeras há tanto tempo, nesse veículo gigantesco que ele trabalha aí em meio de comunicação, que é o Grupo Globo. E o Lédio, no último sábado, trouxe o termo constrangedor sobre a atuação do Vasco no primeiro tempo contra o Flamengo. E no dia de ontem, ele acabou falando que, na opinião dele, ele até, eu percebi assim que ele maturou muito para falar isso, porque ele não saberia como seria interpretado por todos e principalmente pelo torcedor vascaíno. E o Lédio, como todo mundo sabe, é um cara que torce para o Vasco, não à toa que tem um filho que se chama Roberto, que ele se refere como Bob. E no dia do velório do Roberto Dinamite, talvez foi um dos depoimentos mais impactantes, que ele e o pai dele aí iam ao Maracanã para ver o Roberto. Então, um cara desse que trabalha num veículo que é óbvio que ele precisa de isenção, e até nós aqui, no Atenção Vascaínos, no Avemás, a gente procura manter a isenção, tentar dentro daquilo que você está vendo, trazer a sua opinião. E ele, então, trabalhando num veículo que não é um nicho específico, precisa ter a isenção, esse cuidado com a isenção, e isenção não é uma coisa que você tem cuidado, ou você tem ou você não tem. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Lédio é um cara que está numa outra prateleira aí e procura sempre balizar os seus comentários diante daquilo que ele pensa, sem deixar aí o coração falar mais alto. E eu imagino o que doeu para o Lédio soltar esse comentário ontem. Que ele tem a impressão que o Flamengo nem tem mais o Vasco como rival. Que ele até citou alguns lances durante a partida que ele achou que os jogadores do Flamengo tiveram posturas de quem estava jogando contra um time qualquer. E eu vou dizer para você, Lédio, através desse vídeo, e para todo mundo que está nos assistindo, se é que esse vídeo vai chegar no Lédio, né? Eu vejo, Lédio, que tem 50-50 aí. Eu acho que o Flamengo está jogando frouxo contra o Vasco nos últimos jogos. Eles têm esse entendimento que você falou, que o Vasco hoje representa pouco dentro de campo perante o Flamengo. É mais uma mística, mais uma história, mais uma camisa, algo que foi do clássico dos milhões, que recebeu esse nome. Mas eu vejo que é 50% o Flamengo vendo isso e 50% a maneira que o Vasco encara esse clássico hoje. Porque, como você mesmo citou, existem equipes no Brasil que têm até investimento menor do que o do Vasco, folha de pagamento e tudo mais, e quando joga contra a equipe do Flamengo, consegue competir.
E eu vou trazer aqui para vocês um time que eu sempre bato nessa tecla. Nos últimos anos, se vocês observarem aí, os jogos entre Red Bull Bragantino e Flamengo é sempre pau a pau. Ninguém sabe dar nada de graça. Talvez por o Red Bull Bragantino ter feito uma escolha em ter uma equipe física dentro de campo, que provavelmente faz parte aí do grupo Red Bull, da maneira que eles enxergam o futebol, e eles conseguem impor muita dificuldade ao Flamengo. E o Vasco, a impressão que dá é que o Vasco já perde o jogo no hino, porque além do Vasco não ter essa intensidade física nata nos elencos que o Vasco monta, a postura dos jogadores do Vasco dentro de campo também me parece de um conformismo sem fim. Inclusive, o Campeonato Carioca tem a questão do tempo técnico. E é possível ver o Carille já no primeiro tempo técnico, do primeiro tempo, ele falando que ele quer o time com essa bola no pé, que ele quer esse time recebendo essa bola, que ele quer esse time com confiança para jogar. Mas me parece que os jogadores já está impregnado, em alguns que estão no Vasco aí há 2, 3 anos, que não vai dar, que simplesmente não vai dar, sabe? Que eles não conseguem ter a bola, eles não conseguem taticamente ser aplicados, eles não conseguem impor dificuldade ao adversário. E a gente sabe que esse time especificamente agora é um time que falta peças, é um time que não agride o adversário, é um time que não consegue empurrar o adversário para trás, é um time que não tem ponta, que não tem extrema. Se você puxar aí as principais equipes do futebol brasileiro, eu de cabeça aqui, eu posso soltar. Vamos falar aí do Clube dos 13, sabe os 13 maiores times do Campeonato Brasileiro aí, que lá no final da década de 80 foi criado esse Clube dos 13? É os 4 do Rio de Janeiro, os 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul e mais o Bahia. Todos eles têm pelo menos 3 pontas, 3 extremas, 3 jogadores de beirados. Você pode chamar como bem entender. O rival, por exemplo, tem meia dúzia desse tipo de jogador. Ele pode escolher o que ele quer fazer. E o Vasco, por uma questão que não é só financeira, uma questão de opção também, porque se a gente parar para pensar, David e Adson foi outubro do ano passado, setembro do ano passado, então a gente está falando de 4, 5 meses que o Vasco não conseguiu ir ao mercado e achar esse jogador. Existe uma limitação financeira? Existe uma limitação financeira, mas existe uma limitação, até certo ponto, de competência para buscar esse jogador. Parece que essas lacunas, agora durante essa semana, serão preenchidas. Mas o tema principal dessa fala do Lédio, e que a gente precisa ficar atento aos sinais, é que a disparidade nunca esteve tão grande. E quando começou a era do cheirinho dos caras, que eles já tinham equipes, já tinha equipe melhor do que a do Vasco, por exemplo, naquela Copa do Brasil, do gol de cabeça do Rafael Silva, de alguma maneira, os jogadores do Vasco queriam mais e os jogadores do Vasco conseguiam equiparar essa disputa. E hoje ela está fugindo. Então, o tema principal do meu Acorda de hoje é que, se essa mentalidade pode estar existindo do lado de lá, e eu vou ser bem sincero, eu acredito que sábado, especificamente, os jogadores do Flamengo se comportaram dessa maneira porque viram que o Vasco estava entregue. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que no primeiro clássico que o Vasco conseguir equiparar com o Flamengo, dentro de campo, eles vão ficar malucos e vão para cima do Vasco e vai voltar aquela rivalidade. Eu acho que a postura de sábado foi pontual da equipe deles. Eu acho que a hora que o Vasco incomodar minimamente a equipe deles, a rivalidade vai voltar. Mas para isso voltar, precisa de algo do lado de cá. O problema nessa equação entre como está sendo encarado esse clássico hoje é um problema muito maior do lado de cá do que do lado de lá. A partir do lado de cá, conseguir minimamente se organizar, minimamente contratar os jogadores, eu não tenho dúvida que a rivalidade volta e será a maior do Brasil. Porque a história que eles não estão encarando mais o Vasco hoje como um grande rival
eu não tenho dúvida que isso é pontual. A partir da hora, eu estou sendo repetitivo aqui para deixar claro o meu ponto de vista. Eu concordo com o Lédio que talvez o lado de lá baixou a fervura. Mas a partir da hora que o lado de cá der o mínimo de indício de competitividade, o lado de lá vem com tudo e o clássico volta novamente. E isso serve muito para que as pessoas que comandam o Vasco possam ouvir alguém com a sabedoria do Lédio. Alguém que tem o entendimento do que está acontecendo e a gravidade do que está acontecendo. E para encerrar o meu Acorda de hoje, é isso que eu quero deixar claro. Existe algo grave acontecendo e que precisa ser estancado. E eu percebo que essa temporada e no máximo temporada que vem vai precisar ser estancado. Porque se a gente não resolver isso logo, aí realmente, infelizmente, a gente vai ver com binóculo o que está acontecendo do lado de lá. E isso está muito claro que, além de uma boa administração, para encurtar mais ainda, somente com a venda e com um grande investidor. Caso contrário, eu acho que não suporta tanto tempo de processo para chegar no propósito. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha? Deixe seu comentário aí embaixo, senta o dedão no like. Eu volto hoje à noite, aqui no pré-jogo desse jogo importante, Vasco e União Rondonópolis pela Copa do Brasil. Perdão por não ter falado muito desse jogo por aqui, mas o importante hoje era fazer essa reflexão. Do jogo, a gente fala durante o dia na nossa programação. Valeu, galera!